O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Aluno de Dom Bosco, que tem muito a ver com a história da nossa arquidiocese, que durante todo o século XX foi enormemente evangelizada pela presença dos salesianos. Portanto, São Domingos Sávio está marcado na nossa história. Quantos e quantos pais colocaram no seu nome, nos seus filhos, o nome Sávio, por alguma razão. Então, gostaria de olhar um pouco para a história de São Domingos Sávio, que é uma história de um menino santo, mas é a história também de um santo ainda maior, São João Bosco, que viu nele a possibilidade de fazer um santo adolescente, quem diria, né? Quem iria imaginar, muito antes do Carlo Acutis, que está tão na moda hoje em dia, nós temos São Domingos Sávio, sem desprezar Carlo Acutis, pelo amor de Deus, mas vamos enxergar aqui o relacionamento de São João Bosco com São Domingos Sávio. Vejam só, primeiro falar de São João Bosco. Vocês sabem muito bem que essa fase da idade do desenvolvimento humano, chamado adolescência, é uma fase que geralmente não é vista com bons olhos. Na nossa cultura popular, é o aborrecente, né? Manuais são escritos para ensinar os pais a sobreviverem à adolescência dos seus filhos, como se quem precisasse de ajuda nessa hora, fossem os pais e não o adolescente. No entanto, São João Bosco, com a sua genialidade espiritual, ele viu nos adolescentes uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade, um grande kairos, um tempo oportuno para modelar uma alma. E por isso, desde que ele foi seminarista, São João Bosco visitava as prisões de Turim, junto com São José Cafasso, e via aqueles adolescentes lá presos por terem cometido pequenos delitos. E então, com a sua intuição, pensou uma forma de educar completamente diferente daquela que se praticava até então. O que se praticava nas escolas era o que se pode chamar de sistema repressivo.
ou seja, educar os jovens com rigor, reprimindo a liberdade, punindo a todo momento. São João Bosco então bolou o sistema preventivo. O que é o sistema preventivo? O sistema preventivo é o sistema em que, ao invés de reprimir o jovem com toda a sua vitalidade, você deve dar a ele um ambiente acompanhado, onde ele possa florescer. Então, São João Bosco pensou que os jovens devem ter um ambiente, podemos dizer assim, uma espécie de ecossistema, um ambiente protegido, onde ele possa crescer e florescer espiritualmente. Esse ambiente protegido era o oratório, era o pátio do colégio, era a escola fundada por São João Bosco, onde os alunos, tendo a presença de um assistente, podiam claramente se desenvolver na santidade. Essas coisas que parecem óbvias foram geniais. Hoje, se você vai ver as últimas descobertas de neurociência, quando se investiga o que acontece no cérebro humano durante o tempo da adolescência, você vê claramente a genialidade de São João Bosco. Por quê? Porque o cérebro do adolescente é exatamente isso, uma janela de oportunidade. Em termos técnicos, aquilo que se chama de neuroplasticidade. O jovem, o adolescente, ele tem uma grande vantagem, mas também um grande perigo. Qual é a grande vantagem? O cérebro dele está em reforma. São João Bosco viu isso. Não sabia nada de neurociência moderna, mas ele viu que aquilo que você consegue fazer com um adolescente, se você consegue moldar o adolescente, você consegue fazer no futuro um homem, uma mulher, uma pessoa de Deus. Que a adolescência é um tempo decisivo, fundamental. Segundo ponto que São João Bosco viu as possibilidades tremendas de um adolescente se perder. Por quê? Hoje a neurociência confirma isso, mas São João Bosco já intuiu: o adolescente tem um grande acelerador, mas tem um freio deficiente. Ou seja, toda a parte do córtex cerebral que deveria frear os impulsos no adolescente ainda está se formando. É um problema de timing, né? Ou seja, se forma primeiro o acelerador, a busca do prazer, da recompensa. Isso é muito forte no adolescente, mas enquanto ele tem uma sede, né, de recompensas, ele não tem freio. Então São João Bosco intuiu e viu que era necessário dar ao jovem um ambiente que o freasse. Ou seja, nós adultos, não reprimindo, não punindo, não esmagando, mas somos nós adultos que precisamos providenciar para o jovem um ecossistema onde ele, junto com seus pares, junto com outros jovens, assistidos por um adulto, nós precisamos dar a eles os freios. É o sistema preventivo, ou seja, Dom Bosco viu a grande oportunidade de fazer do jovem um santo, se ele for bem acompanhado e tiver um ambiente positivo. Digo isso porque, infelizmente, os nossos pais, hoje, no século 21, estão muito preocupados consigo mesmos e acham que resolvem o problema do jovem entregando um celular na mão dele. Se existe um ato criminoso
é entregar um celular na mão de um adolescente. A neuroplasticidade, ou seja, o cérebro dele é muito frágil para você dar este instrumento que é tão voltado para o prazer, chamado celular. Por que é que a sabedoria popular sabe que nós não devemos dar álcool para adolescentes? Porque o acelerador deles é muito grande e a capacidade de adicção, de vício é muito grande. Depois, para sair daquilo, a neuroplasticidade, o cérebro se forma e você não consegue mais tirar. É uma fase em que ele deve ser preservado. Não se deve dar álcool para adolescentes, muito menos maconha, menos ainda drogas pesadas. Isso tem danos terríveis para o cérebro de um adolescente. Ora, se nós, na sabedoria popular, já estamos no consenso, não devemos dar ao adolescente esse tipo de prazer que causa adicção, que causa vício, por que é que nós, estupidamente, achamos que é inofensivo entregar um celular na mão de um adolescente? A quantidade de prazer, e não estou nem falando aqui de pornografia e masturbação, que é uma tragédia. Estou falando do celular normal, das redes sociais. Aquilo tudo é feito para viciar, aquilo tudo é feito para causar grande impressão cerebral. A Big Tech, as grandes companhias tecnológicas sabem disso. E nós entregamos o celular na mão do adolescente. Se você que é adolescente, quer um conselho, não só nessa quaresma, se livre desta coisa. Se livre de celular. Fique longe. Você que é pai, você que é mãe, já cometeu o erro de dar um celular para o seu filho? Paciência, mas coloque regras. Diminua a quantidade. Converse. E aí você pode dar a ele alternativas. Não adianta tirar o celular. Você precisa fazer como Dom Bosco, dar um ambiente para ele, dar alternativas. Nós precisamos usar a nossa criatividade para dar alternativa para o jovem. O jovem precisa ter interação social com seus pares, mas assistidos, acompanhados, com uma base de apoio de adultos que sejam o freio que eles precisam. Deixar os jovens sozinhos a esmo é uma grande loucura. Tudo isso, a genialidade de São João Bosco. São Domingos Sávios é o fruto maduro desse sistema preventivo. É o que mostra que funciona. É um santo canonizado. Na minha adolescência, eu tive a graça de encontrar padres salesianos, sobretudo o padre José Cravacore, que foi para mim esse assistente, esse apoio, esse modelo, essa presença, esse acompanhamento, esse suporte para a minha adolescência. Me confessava com ele toda semana. Foi ele quem foi me ensinando a devoção a São Domingos Sávio. Da minha adolescência, nós invocávamos Angélico Domingos Sávio, que na escola de Dom Bosco aprendesses a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajudai-nos a imitar-vos no amor a Jesus, na devoção a Maria, no zelo pelas almas, e fazer que também nós, praticando o propósito de antes morrer do que pecar, alcancemos a eterna salvação. Aí, um grande programa de vida. Angélico Domingos Sávio, que na escola de Dom Bosco. E aí vem todo o programa de santidade,
que Dom Bosco passou para os seus jovens. Aprendestes o caminho da santidade juvenil. Ajudai-nos a imitar-vos. A imitar em quê? No amor a Jesus. Um jovem que se enamora por Jesus, aquilo fica para sempre. Aquilo fica para sempre, porque é uma janela do cérebro, é um momento de você ajudar o seu adolescente, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta a se enamorar por Jesus, na devoção a Maria. Todos nós precisamos de uma boa mãe. Nossa Senhora Auxiliadora, aquela que tudo fez, a copadroeira de nossa paróquia. No zelo pelas almas. São Domingos Sávio, que queria salvar os outros jovens, na companhia da Imaculada, cheios de alegria, tinham aquele apostolado entre os jovens para levá-los cada vez mais ao amor a Jesus, à vida da santidade. A cena que fica indelével no coração de quem estuda a vida de São Domingos Sávio, de dois jovens que iam fazer um duelo para se matar a pedradas. Domingos Sávio, vendo aquilo, tira o seu crucifixo, levanta o crucifixo na mão, vai para o meio das pedradas e diz: joguem uma pedra em Jesus primeiro, antes de se matarem. E ali cessa, ali acaba o conflito. Um menino com um heroísmo e uma pureza. Uma pureza. Como é belíssima a adolescência de um jovem puro, preservado. Preservar os nossos filhos e as nossas filhas. Fazei que também nós, praticando o propósito de antes morrer do que pecar, antes morrer do que pecar, alcancemos a eterna salvação. Assim seja. São Domingos Sávio, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.